é que mostram para a gente o tempo. Né? Eu acho que é isso, de tempo. Então, não dá para prever. Né? Tem uma média que isso acontece? Isso depende muito da idade da criança, né? Se é um bebê, se é uma criança um pouquinho mais nova. Depende do histórico, né, que essa criança vem. Se já tiveram outras tentativas de colocação em família substituta, se não teve, como é que está a ansiedade dessa criança. Então, veja, cada caso para a gente é único e tem que ser pensado assim. Né? Não dá para a gente ter um roteiro específico para isso. Né? Toda vez que eu falo isso, todo mundo quer me bater, porque todo mundo prefere uma resposta pronta, mas a gente não tem. Né? Aí, o que eu penso que é o diferencial? É a gente estabelecer técnico da vara, técnicos do serviço de acolhimento e as pessoas que estão nesse processo de adoção, um elo extremamente importante e firme e de confiança. Né? Porque a gente, com essa troca, a gente vai revendo, né, a cada passo, né? Então, uma coisa, vamos prever, vamos pensar na próxima semana para que a criança possa sair e fazer um passeio, por exemplo, com os requerentes. E aí não dá para esperar. Ou chega num dia antes, a criança não quer ir. Então, se a gente tem essas informações, para o processo ser bem sucedido, a gente precisa estar num consenso e andar junto. Não dá para esconder, acho que não é o propósito de ninguém, mas às vezes acontece. E respondi, né? A segunda pergunta que me passaram é como se decide que a criança ou adolescente já está pronto para ir para uma família adotiva? Vou falar da nossa experiência aqui na Vara da Lapa, né? Eu vim de uma vara também do interior, então meu início de carreira foi na Vara de Infância de Limeira, aí pertinho de vocês, depois que vim para São Paulo, mas eu vejo que as coisas são muito próximas, né? Que as coisas andam juntas, independente da vara. Eu acho que tem um elo comum de trabalho, das psicólogas em geral, e aí a gente vai adaptando para cada realidade, né? Então, eu estou numa vara de São Paulo, extremamente grande, é bem diferente da realidade de Limeira, mas a gente busca algumas coisas, né, em comum. Para que a gente entenda que essa criança está pronta para uma família adotiva, essa criança precisa ter passado por algumas avaliações conosco lá na vara. Essa criança precisa estar em processo com a gente e a gente conhecer quem é essa criança. Então, nós temos crianças hoje que talvez nunca vão para uma família substituta, ou por decisão própria, ou porque nós entendemos, enquanto técnicos do judiciário, que ela não está preparada para colocar uma outra família no lugar desta família biológica. Como que é esse processo? É um processo lento, né? Ela primeiro precisa entender os motivos que levaram ela a chegar num acolhimento, né? Ela precisa entender que esses pais biológicos, esses genitores, não vão voltar. Ela precisa falar sobre isso com a gente ou com o pessoal do SAICA, isso é extremamente importante. E ela precisa, além de tudo, ter um espaço para que ela queira ir para um novo núcleo familiar. Né? Capacidade de aprendizagem, toda criança tem, né? Todo mundo tem. Provavelmente vocês vão sair daqui hoje diferente de quando entraram, né? Para melhor ou para pior, a gente vai aprender um pouquinho e a gente vai se adaptar a coisas novas, que está sendo falado. Algumas coisas dá para jogar no lixo e outras vocês vão levar com vocês para o resto da vida. A gente tem muitas experiências do que a gente fala lá, daí o pessoal fala para a gente, eu me lembro quando você falou isso na entrevista, que ia acontecer e aconteceu, como é que você sabia? Né? Não é que a gente sabe, né? Primeiro que a gente trabalha nisso há um tempinho, segundo que tem estudo por trás disso e tem muito tempo de experiência. Né? Eu acho que não dá para a gente falar que é só estudo científico, a experiência mostra para a gente e traz uma bagagem que a gente vai conseguindo antecipar alguns comportamentos. Né? Então, numa avaliação, né, da psicologia, 1, 2, 3, nesse processo avaliativo dessa criança, em contato com o serviço de acolhimento, eu falo muito isso, gente, porque serviço de acolhimento sem parceria com a vara da infância, a gente não consegue nada. A gente precisa caminhar juntos.
E, então, elas trazem muitos dados para a gente que são extremamente importantes para a gente completar essa avaliação, e aí sim a gente entender que há um lugar, um espaço importante para que essa criança consiga estabelecer novos vínculos, estabelecer novos afetos, e por isso uma nova família e novos requerentes. Né? Eu acho que é isso. O tipo de avaliação difere de profissional para profissional. Né? Então, lá na vara da infância, a gente, dentro da psicologia, a gente tem diversas áreas, olhares diferentes, cada um tem a liberdade para escolher que tipo de avaliação é feita, mas acho que o propósito é igual, por isso que a gente consegue trabalhar junto. Né? Então, o propósito é que aquela criança esteja aberta a uma nova família. Né? E consiga entender todo esse processo de identidade, de onde ela veio, como ela se construiu, quem ela é hoje, e que é possível formar novas coisas, novos vínculos, novos afetos em cima disso. Agora, ela tem que querer, isso é importante. Não dá para a gente obrigar. Então, temos crianças, eu tive já várias crianças que entraram no serviço muito pequenas e ficaram até 18 anos porque não havia espaço e porque não queriam. Né? E ok, a gente tem que respeitar isso também. Acho que é isso. Né? E aí, a última pergunta desse bloco que fizeram, né, que me fizeram, que diz que há muita confusão de termo, e eu concordo, né? O que é guarda provisória, qual a diferença de guarda provisória e do chamado guarda definitiva, né? E tem um outro aqui que eu vou me antecipar, que é a guarda para fins de adoção também, que também é diferente, né? Então, veja só, a guarda provisória, ela tem um tempo determinado para que ela finde. Então, a gente tem começo, meio e fim. Então, quando às vezes a pessoa dá uma guarda provisória, geralmente vem com data, né, de começo e fim dessa guarda provisória. Às vezes isso acontece porque isso às vezes é o juiz que pede, né, um período específico, primeiro guarda provisória, depois ele passa para uma guarda permanente, mas o que precisa ser falado na guarda provisória é isso, no começo, meio e fim. A guarda definitiva, ela guarda sem um tempo, né? Ela é válida até que a criança complete os 18 anos de idade. E nessa guarda, não necessariamente, o pessoal não pede tantas avaliações para que a gente acompanhe. Não, pelo menos lá na vara é assim. Então, é uma guarda que não precisa ser renovada. Né? Veja, ela é completamente diferente de uma guarda de uma adoção. Guarda, quando a gente fala em guarda, ela pode ser revertida. O que significa isso? Eu te dou a guarda, mas eu posso retirar a qualquer momento, quando há algum indicador que essa guarda não tem mais benefícios para a criança. Então, ela pode ser dada e retirada. Né? O processo adotivo, ele a partir do momento que sai a adoção, ela não mais ela pode ser retirada, ela tem caráter definitivo e irrevogável. Isso que o ECA fala para a gente. Então, a diferença de provisória e definitiva é esse período, né, de começo, meio e fim, e vamos antecipar. A guarda para fins de adoção, o que normalmente é feito quando a criança já está destituída do poder familiar, né, ela, em termos de para os requerentes conseguirem licença maternidade, né, tudo que é direito desses pais adotivos diante da adoção, muitas vezes o juiz dá uma guarda para fins de adoção. O que significa? Significa que é esse período que você está sendo acompanhado pelo juízo, né, é o estágio de convivência, até que essa guarda se torne definitiva e se torne um processo de adoção de fato, tá? Então, existem essas três terminologias que vocês podem encontrar no processo. Estou escutando alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá. Então, eu acho que respondi as três perguntas que me foram passadas nesse primeiro bloco. Depois a gente volta. Muito bem, Patrícia. Foi um tempo.
Agora a gente vai passar a palavra para a Márcia, tá bom? E depois a gente volta com vocês, respondendo as demais perguntas que podem aparecer, tá bom? Márcia, vamos lá. Cadê a Márcia? Márcia, o microfone está desligado. Pode ser isso. Agora sim. Não quis atrapalhar a Patrícia e esqueci. Então, para falar desse período de aproximação, a gente precisa falar rapidamente sobre essa criança. Alguma criança ou adolescente não estava sendo suficientemente cuidado na sua família, né? Por alguma razão precisou sair, não estava sendo cuidado como merece e como devia. Então, vai para um dos serviços de acolhimento, que pode ser o serviço de acolhimento institucional, pode ser uma casa lar que também é institucional, ou um programa de família acolhedora. E durante esse período aí de acolhimento, a família vai sendo trabalhada pela própria equipe dos serviços de acolhimento e pelos serviços da rede. Em algum momento, os profissionais vão entender que aquela família não conseguiu se organizar o suficiente para ter de volta a sua criança, né? E vão dizer isso para o juiz, para a juíza, e dependendo do tempo de acolhimento, vai se entender, então, olha, essa criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Lá no serviço de acolhimento dá para ter uma convivência comunitária, né? Porque vai para a escola, vai para fora da pandemia, né, gente? Vai para os jogos, vai para a academia, vai para o parquinho, ou seja, a convivência comunitária está acontecendo, mas a convivência familiar não, e essa criança tem direito a isso. Mas está na família acolhedora, tem convivência familiar. Sim, mas não é na sua família, é uma família que está cuidando por um período até que se defina a questão legal, né? Se vai haver um retorno para a família de origem, se vai entrar aí num processo de destituição. E aí o Ministério Público propõe, se é o caso, se há entendimento de que não é possível o retorno para a família de origem, o processo de destituição do poder familiar dos genitores, né? Ou seja, os genitores deixam de ter direito a exercer esse papel de pai e mãe porque não estavam, de alguma forma, fazendo a contento. Então, os genitores são destituídos do poder familiar. E é nesse momento, então, que essa criança ou adolescente fica com possibilidade de ser colocado em adoção. Isso significa que é neste momento que ela tem direito a ter uma outra família, uma nova família. Como a Patrícia falou, essa criança ou adolescente precisa entender isso. Então, de alguma forma, ela precisa saber que a sua família de origem perdeu o direito legal de tê-la consigo, né? Então, às vezes parece maldade, mas vocês falam disso com criança, com adolescente? Sim, ela precisa entender, né? Então, muitas vezes a gente vai conversar com a criança e pergunta para ela: onde é que você morava antes de morar aqui? Eu morava com a minha mãe, com não sei quem. E você sabe da sua mãe? Até que ela consiga, através da memória e das nossas reflexões, entender que, sim, eu saí daquele lugar porque eu não estava sendo cuidada. Eu saí daquele lugar porque a minha mãe, o meu pai não estavam em condições de cuidar de mim, e aí eu vim para cá. Tá, e aí você, o que mais você lembra? E às vezes vem à memória os irmãos que não estão acolhidos, que não foram acolhidos, vem à memória os avós, os vizinhos. Muitas vezes, quem está ou esperando aqui por adoção, ou a sociedade de forma geral, às vezes até acha que a vida foi horrível, né, dessa criança, e ela só tem memórias horrorosas. Não, ela tem memórias ruins, porque fatos ruins aconteceram, mas ela tem boas memórias também. A minha avó fazia, sei lá, um bolinho de chuva. Eu brincava tanto com a minha prima, meu avô me ensinou a andar de bicicleta.
E junto dessas vem, mas também não era cuidado. Eu, sabe, às vezes não, eu ficava assim, demorava para vir o almoço, o jantar. Por quê? Porque as memórias são de todas as formas. São das coisas que essa criança viveu, né? Coisas boas e coisas não boas. E aí, quando, então, acontece a destituição dos genitores, o processo vem para a equipe técnica para fazer a colocação numa família substituta. E, neste momento, nós vamos olhar, né? Vamos ver lá na relação de pessoas, de famílias que aceitam adotar criança ou adolescente com aquele perfil, tem uma relação. Numa ordem que é sempre assim, gente. Primeiro vão aparecer os moradores desta cidade, depois vão aparecer os moradores do estado e depois os moradores do país, se não tiver ninguém na cidade, no estado. Então, é sempre nessa ordem, né? Logicamente que se eu quero uma criança pequenininha, saudável, muito provavelmente ele será chamado na própria cidade. Por quê? Porque vai ter muita gente que quer um perfil desse. E quando essa família é chamada, a gente vai dizer, vai entender se para essa pessoa, para essa família, se o projeto de adoção continua, se é um bom momento da gente falar da possibilidade de uma colocação, né? É um bom momento para você? Eu continuo com o projeto de adoção, mas eu vou passar 2 anos fora do país e estou indo daqui 2 semanas. Então, talvez não seja a hora de receber um filho, né? Não dá para trocar, estou indo a serviço, então não é momento. Mas se a família nos responde sim, o projeto continua e sim, é um bom momento para eu receber uma criança, aí nós vamos contar para essa família quem é essa criança. Vamos contar a historinha dela. Com essa história eu não dou conta. Meu Deus, eu não posso ter um filho com essa história que eu não vou dar conta. Vou olhar. Não tem problema. Essa criança não é para ser. Mas se a pessoa nos diz sim, né? Eu sei que tem que ter alguma questão importante, senão ela não estaria liberada para adoção. Então, ela é um bom, continua o projeto, é um bom momento, e sim, essa história é possível. Fora do período da pandemia, e no período da pandemia com outras estratégias, a gente contou a história, a pessoa disse sim, nós fazemos uma visita institucional, ou seja, essa pessoa, essa família vai até o serviço de acolhimento, já conheceu a história, nós já mostramos a carinha da criança através de foto, e aí ela vai ver lá como que a criança se relaciona com os outros, com o entorno. E a criança não sabe que as pessoas vão lá para conhecer? Sabem. Às vezes elas não sabem para quem é aquela, em relação a quem é essa pessoa está indo para ver quem, mas sabe que, eventualmente, que essa pessoa está indo para ver alguém. A pessoa, então, nos retorna para dizer sim ou não. Olha, ela já conheceu a história, percebeu como é que a criança se relaciona ali no seu entorno, e nos disse sim. Se ela nos disse sim, a partir desse momento, nós estamos considerando que essa é a família da criança. E aí nós vamos chamar a criança, né? E a gente já a conhece aí ao longo do tempo, né? Porque o processo já passou pela equipe, às vezes não por este profissional, mas já passou pela equipe. E aí vamos retomar com ela essa historinha de por que é que você está nesse serviço, qual é a possibilidade, já que a sua família de origem não vai te receber de volta, né? É a possibilidade, nesse momento, de pensarmos em uma família, uma nova família, né? A gente até usa aí, os serviços usam uma família para sempre, né? Que é a sua família para sempre. E a gente vai lidando com a criança, de levantando essa possibilidade. Muitas vezes, essa criança imediatamente nos pede pela família. E muitas vezes ela nos autoriza a buscar por essa família. A gente já tem a família, mas a partir daí nós vamos fazendo reflexões e fazendo uma preparação para ela nesse momento de colocação. E aí vamos
como contamos para a família quem é essa criança, qual é a sua historinha, vamos contar agora para a criança. Né? Olha, tem uma família, essa família tem pai, tem mãe, tem 2 mães, tem 2 pais, só uma mãe, só um pai. Você vai ter irmãos, não vai ter irmãos, mora mais não sei quem junto. Enfim, a gente vai contando para essa criança quem é essa família que vai recebê-la. Tem cachorro, não tem cachorro. E, em algum momento, nós até ficamos aí intermediando as curiosidades e os desejos de saberem, né? Então, os pais perguntam, pergunta se gosta de tal coisa, ou gosta de comer o quê, gosta de brincar do quê. E a criança também. E eles gostam disso? E, às vezes, tem pedidos. Uma menininha, por exemplo, que eu coloquei, ela disse, tem que ser uma família que gosta da gente, que sabe, que brinca de terra, que penteia o cabelo. E ela fez uma lista lá de necessidades dela, né? Tudo que ela queria. E ela foi exigente, ela fez uma lista, inclusive, da aparência física. A minha mãe tem que ter cabelo cacheado. Por sorte, a pessoa tinha cabelo cacheado no dia de conhecer, naturalmente foi de cabelo solto, para mostrar os cabelos cacheados. Mas esse momento é o momento que a gente está ali, intermediando o desejo, mandando os recados, né? E a gente vai fazendo isso, até o momento que acontece o encontro. O momento que acontecia o encontro fora da pandemia era de um jeito, durante a pandemia era de outro jeito. Mas, nesse momento, então, eles já têm a história, já têm a carinha, porque do mesmo jeito que a gente mostrou foto para o casal ou para a pessoa que foi até o serviço e viu, a gente também mostrou foto para a criança, né? Então, elas, pelo menos, se sabem fisicamente. Quando é pessoal, dependendo do tamanho da criança, ela vai muito decidida, e aí, às vezes, não tão decidida na hora, né? Às vezes, se esconde atrás da gente, ou vai, e o primeiro encontro pode ser ótimo, o segundo mais ou menos, às vezes no primeiro tem muita timidez. E este é o momento, este é o período de aproximação, esse período em que você vai conhecendo essa pessoa, né? Em que vocês passam de ilustres desconhecidos para pessoas que têm intenção de se transformar em família, né? E é o momento, então, da gente pensar como é que a gente faz, qual é o nosso planejamento. Então, os profissionais da vara da infância vão conversar com os seus colegas dos serviços de acolhimento, vão fazer uma sugestão de cronograma, é uma proposta de cronograma. E como também a Patrícia falou, é uma proposta. Por quê? Porque a gente vai avaliando as possibilidades e a gente vai respeitando o ritmo da criança ou do adolescente. A gente não sai atropelando, né? Muitas vezes a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a família está muito ansiosa, acha que, imagina, para que fazer 2 encontros? No primeiro já está bom. Para que fazer 3 se no segundo está bom? Vou ver quantas vezes forem necessárias. Então, quando a gente faz um cronograma, ele é sempre uma proposta inicial, e a gente vai pesando junto, né? Nós já tivemos situação da gente planejar que criança e casal iam se conhecer se encontrar pela primeira vez em X tempo, e não deu. A criança disse, não quero ainda. E tá bom, né? O casal, a pessoa precisa respeitar esse ritmo aí, não era a hora, tá bom, então vamos continuar conversando sobre, né? Porque ela não estava abrindo mão do seu desejo de ter pais, e não estava nem abrindo mão destes pais, só precisava de um pouquinho mais de tempo. De forma geral, para o adulto é diferente, né? Quer correr, quer apressar, e também é importante que não corra e não apresse. O que a gente faz muito correndo, talvez a gente tenha que segurar num outro momento. Então, se encontra, e também, quantas vezes se encontra? Uma vez por semana, uma vez por mês, 5 dias na semana?
depende inclusive da faixa etária. Uma criança muito pequenininha, você não pode encontrar uma vez hoje, daqui a 15 dias, porque ela não sabe quem é essa pessoa. Para ela não faz sentido, né? Se for muito pequenininha, não está nas minhas vistas, não está seguidamente, eu desconheço quem seja. Então, precisa ser mais estreitinho, né? Para outro, talvez precise, mais de uma vez por semana, talvez seja muito. Então, é ir medindo, ir pesando isso. Nesse período de pandemia, tem isso, inclusive, né? Às vezes a gente precisa ir pensando o que a gente faz para pensar, mas tá, e na pandemia ficou tudo parado? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, porque é bem importante. Tá, mas o que mais que acontece no período de convivência? Tem os encontros, por exemplo, antes da pandemia, às vezes, dependendo do tamanho da criança, ia conhecer lá na vara da infância. E, às vezes, a gente sugeria, olha, se quiser, traga um lanchinho, se quiser, traga uma coisa que dê para jogar junto, que dê para brincar junto. Né? O primeiro encontro com tempo mais reduzido, vai ampliando o tempo, vai ganhando confiança, pode sair para dar uma volta. Aí, passado alguns encontros, dá para sair mesmo, e num local fora da pandemia, num local público. Aí um dia vai conhecer a casa. E esse conhecer a casa, vai conhecer a casa e volta. Passou mais um período, dá para dormir uma noite. E aí, no dia seguinte, avaliar como é que dormiu? Alguém dormiu lá em casa hoje? É porque às vezes os adultos não dormem, a criança não dorme, para a gente entender como é que foi isso. Como é que foi? Você levantou para ver se estava respirando, ver se estava tudo bem, voltou, está tudo certo? Porque essas coisas acontecem, né, gente? E as pessoas vão ganhando alguma intimidade, vão podendo fazer perguntas, mas também não dá para fazer todas as perguntas no primeiro dia, né? Senão a pessoa vai achar que está passando por uma... Ai, meu Deus, era uma investigação, perguntou tanta coisa que era uma investigação. Pode perguntar? Lógico que pode, de lado a lado, mas com cautela, segurando um pouquinho a ansiedade. Então, vai perguntando, do que você gosta? Né, acontece alguma coisa, você já conhecia isso, ou isso já aconteceu algumas vezes? E é para isso que a gente acompanha esse período, né, da aproximação, para a gente favorecendo as observações, favorecendo esse diálogo. A gente não está junto o tempo todo. Hora que foi no passeio, mas aí a gente, depois, no retorno, pergunta como é que foi? O que foi tranquilo? O que foi difícil? Para a gente ir ajudando nesse contato, para a gente ir favorecendo a ampliação do contato e favorecendo o vínculo, né? E aí vai sabendo mais pela própria criança uma pinceladinha da sua vida, porque ela está conhecendo agora. Talvez ela não queira contar muito de si, né? Talvez ela queira entender melhor quem são essas pessoas, o que elas estão a fim de conversar comigo, se estão mesmo dispostas ou não. Às vezes, o contrário, conta até demais. E o casal dá um susto. Ai, meu Deus, né? Puxa vida, nem tinha ideia de que essas coisas iam aparecer. São formas da criança ou se protegendo um pouco, ou até contando coisas até que meio que são impactantes, para, inclusive, perceber se essas pessoas que estão a fim de cuidar de mim têm mesmo tanta disposição assim. E pode fazer festa? Pode juntar todo mundo da família e fazer festa? Não pode, não, né? Quando vai acontecer esse primeiro momento, primeiro são os responsáveis, aqueles que estão adotando, pai e mãe, ou pai, ou mãe, ou dois pais, ou duas mães. Por quê? Porque são eles que vão se tornar as figuras de referência para essa família. Então, primeiro eles.
Mas se esse casal tem filhos, ao longo do período de aproximação, eles também entram, esses filhos que moram junto. Ah, mas lá na casa mora uma tia, mora a avó, mora o avô. No dia que for conhecer a casa, vai ter contato também com essa pessoa, né? Não precisa tirar da casa quem mora na casa. Ai, não, hoje você vai embora porque meu filho vai vir aí. Não, quem mora na casa vai participar disso. Não vai todo mundo junto no primeiro dia. Não vai todo mundo para conhecer. Não, essa criança precisa, e esse adolescente precisa de tempo. E precisa de tempo, inclusive, para saber quais são as diferenças. Às vezes a criança é pequena, ela não entende, vão 2, 3, 4 pessoas, quem é que vai ser pai, vai ser mãe? Ela ainda não sabe. Então, ela precisa saber, ela precisa reconhecer nesses adultos os seus papéis. Ao longo do tempo, depois, inclusive já morando junto, ela vai identificando toda a família, ela vai formando uma árvore genealógica, né, que neste caso não é genealógica, mas é a árvore da família. Com algumas crianças e adolescentes, eventualmente a gente até faz esse exercício durante o período de aproximação, né? Olha, então assim, que pai e mãe você já sabe, são esses. E os pais vão apresentando as outras famílias, as outras pessoas da família. Olha, esse aqui é meu irmão. O meu irmão é casado e tem um filho. Então, esse aqui é o tio tal e a tia tal. E ao longo do tempo, vai se formando essa árvore. A árvore fica pronta no período de aproximação? De jeito nenhum. Ela vai ficar pronta ao longo do tempo. Porque dependendo desta criança, o quanto ela tenha de referência de família e o quanto ela tenha, e dependendo da idade, ela não tem facilidade, ela não tem prontidão, ela precisa de tempo para encaixar. Tá, mas então o irmão da mãe quem que é mesmo? Ah, é tio. Ah, tá. Eu coloquei uma vez 2 meninos, e vocês podem achar incrível, um menino que tinha de 9 para 10 anos, e o irmão dele que já tinha 11. E esse menino de 9 anos, ele tinha muita dificuldade, ele foi acolhido, ele era muito pequenininho. Então, não é que ele nunca tivesse ouvido falar de mãe, mas ele não entendia muito bem qual era a função. O que faz uma mãe, o que faz um pai? E o irmão de 11, que tinha vivido mais tempo, foi ajudando a construir esse conceito de pai ou mãe. Então, eventualmente, este momento de aproximação é a criança ir desvelando também que figuras são essas, né? Que papéis são esses que essas pessoas que vão aí se transformar na minha família. E o nosso objetivo de profissionais é esse, né? É que essas pessoas com intenção de serem pais e essas pessoas que aceitam ter uma família porque têm desejo de ser filhos, se transformem de um grupo de pessoas, né? Se transformem numa família. Teve uma família que a gente, depois do período de convivência, o filho foi para casa e fizemos todo o acompanhamento do estágio de convivência, viu, gente? Porque tem outra coisa, o filho de vocês chega na sua família, nós chegamos também. Eles entram na família, nós entramos também por um tempo. Então, não adianta falar, você pode dar e fica lá fora. A gente está muito perto nesse período, tanto da aproximação quanto do estágio de convivência, porque é o momento da gente ir ajudando. Sabe aquelas dificuldadezinhas desse tamanho? A gente não quer que elas fiquem desse, né? A gente quer ir cuidando, né? Tem uma coisa muito importante. Embora a lei seja a mesma, embora tudo... Este trabalho, ele é artesanal. Cada núcleo familiar, cada criança e adolescente tem uma expectativa, um jeito de funcionar, tem uma delicadeza. Então, o nosso trabalho é profissional? É profissional, sim, mas ele é artesanal, ele é feito caso a caso, né?
às vezes, o jeito que uma família funciona e se organiza é muito diferente do jeito de outra família. Então, nós precisamos olhar para isso, reconhecer que cada uma dessas famílias, independente do seu jeito, tem capacidade protetiva, tem condição de ser pai e mãe, mas funciona diferente. Então, a gente, olhando para o funcionamento dessa família, a gente pode ajudar essa família como se transformar efetivamente em família de uma forma menos dolorida, mais prazerosa, né? Pegando os desafios e vencendo os desafios. Então, é este que é a aproximação, né? É apresentar criança ou adolescente para a família e favorecer o encontro. E neste encontro inicial é o que nos diz da possibilidade, né, de que momento é que vai para casa e deixa o período de aproximação para iniciar o estágio de convivência. Então, você foi lá, conheceu aquele que vai ser seu filho, a criança conheceu aquela que vai ser sua família, e sabe que precisa de um tempo, mas daqui a pouco não faz sentido eu ter filho que não mora em casa e eu ter família e morar no serviço de acolhimento. É este que é o momento de ir para casa, né? Quando a gente reconhece que essas pessoas não faz sentido morar em lugares diferentes. É esse momento, então, que a gente passa para um outro estágio, né? Vencido esse momento da apresentação, vencido o momento da aproximação, aí a gente avança, e avança para o estágio de convivência. Então, é esse que é o período de aproximação. Né? E aí, aqui na sequência, né, aí a Patrícia já contou um pouco, falando da guarda. Essa guarda, para fins de adoção, ela é fundamental, porque ela vai estar escrito lá, para fins de adoção. É isso que dá direito à licença maternidade e paternidade, é isso que dá direito a colocar e a incluir lá no convênio médico. E, muito bem, mas nós estamos em pandemia, né? E aí, como é que acontece tudo isso? Quando começou a pandemia, a gente não sabia muito bem como é que isso ia se dar, a gente não tinha nem ideia que ia demorar. Para vocês terem ideia de como a gente não sabia de nada, o meu último dia de trabalho lá, quando estava começando a pandemia, a gente não ia voltar no dia seguinte, eu peguei minhas coisas em relação aos processos e tinha alguns atendimentos para agendar. Eu falei, sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou agendar para bem longe, nem vou agendar para tão pertinho, vou agendar para um mês, achando que um mês era bem longe, né? E a gente passou um mês, passou 2, estamos aqui 1 ano e tanto depois. E justo nessa semana que começou, que a gente deixou de trabalhar presencialmente, a gente não parou de trabalhar, só deixou de trabalhar presencialmente, nós íamos apresentar uma criança para sua família. E a gente, então, né, não sabia bem o que ia voltar, mas eu estava achando que, com um mês, a gente já ia ter voltado fazia tempo. E a gente, então, falou para eles, olha, gente, estamos, né, não vamos ter atividade presencial, vamos esperar um pouquinho, a gente não sabe quantos dias vai demorar, vamos esperar. Aí passou um mês, gente, ia conhecer na semana, imagina a ansiedade das criaturas. Passou um mês e tanto. E a gente falou, gente, não vai dar para esperar, a gente não está sabendo quando vai voltar. E aí nós começamos a retomamos os contatos com o casal, remotamente, conversamos com os colegas do serviço de acolhimento e retomamos o atendimento ao menino, remotamente. E fomos, né, retomando isso, como é que você está nesse período, como é que tem sido, e aí propusemos fazer um encontro remoto, né, já que não dava para fazer presencialmente naquele momento, apresentamos remotamente. Fizemos um encontro por semana, aí a gente viu que um encontro por semana estava pouco, passamos a fazer 2 encontros por semana,
e eles foram podendo fazer os seus encontros, se conhecendo. Fizemos um pouco da história da família, sabe? Que depois deles se conhecerem, ele tem uma irmã. A irmã também foi apresentada, né? No dia que a irmã chegou, eles puderam conversar muito, o que você faz, o que não sei o que, eles já se sabiam, né? Um já sabia do outro, os pais dele já tinham contado da irmã, ele sabia que a irmã não morava na mesma casa que eles, porque a irmã morava com a mãe, enfim, eles já sabiam da história, mas puderam se conhecer remotamente, fazer perguntas. E aí, neste caso, por exemplo, a gente, além do recurso do remoto, a gente usou dos recursos das mensagens. Então, ele fazia desenho, cartinha para os pais, o serviço me passava e eu compartilhava. O casal preparou um álbumzinho, fez um tipo de história em quadrinhos, me passou e eu compartilhava. Né? Então, na hora, eles apresentavam, olha o que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e foi um jeito de irem construindo o relacionamento. Foi passando o tempo e essa tal dessa pandemia não acabava. Né? E aí, o fórum nem estava aberto, mas nós avaliamos que não dava mais para esperar o encontro. Né? Eu e minha parceira, psicóloga, que estava colocando esse menino junto comigo, então nós marcamos no serviço, o serviço de acolhimento tem uma mantenedora, nós marcamos no serviço. E eles conseguiram construir uma intimidade ao longo dos encontros, que no dia do primeiro encontro não teve aquela inibição que a gente percebe em outros casos, né? Não tiveram, porque eles já se sabiam, já se conheciam, eles só não tinham toque físico, mas eles já tinham ganho uma intimidade. Só para dizer que é um dos recursos aí da pandemia. Outros recursos que a gente já tinha usado em outro momento, tinha sido da ligação telefônica. Eu coloquei uma criança muito pequenininha, né, de 2 anos. Então, esse que eu estou contando era grande, 9 anos. E eu acabei de colocar um menino de 2 anos. Ia passar dias sem poder ver, né, a mãe. Então, o que eu pedi para a mãe? E uma criança de 2 anos, você não segura na frente do computador para ela interagir. Então, eu pedi para a mãe, faz uma gravação, né? E aí ela fez. Ela ia ficar 4 dias sem ver o filho, então ela fez 4 gravações, né? E ela falava com ele, ela cantou para ele em cada um dos vídeos. Ele estava super entendendo o que estava acontecendo? Não, mas ele percebia que aquela pessoa que ele tinha conhecido, né, que ele se encontrou dias seguidos, manteve uma proximidade, ou pelo menos se fez de algum jeito presente, né, para que pudesse não interromper de todo o contato até que ele pudesse ir para casa. Então, a gente vai buscando estratégias. Teve um outro exemplo, ainda sem pandemia, que eu fiz uma colocação de uma criança e os pretendentes moravam em outra cidade, e era longe, eles não conseguiam vir todo assim, né? Na hora que mas a gente fez uma organização. E aí, uma das coisas que eu propus que eles fizessem foi um calendário para deixar com a criança. Então, assim, no dia que vai encontrar papai e mamãe, no calendário tinha fotinho de papai e mamãe. No dia que não ia encontrar, tinha uma caminha sozinha, porque daí ele ia dormir sozinho, sem ver papai e mamãe. Aí, no outro dia, tinha caminha de novo, no outro dia tinha caminha de novo, no outro dia tinha papai e mamãe de novo. De forma que essa criança também pudesse ter isso consigo, para entender que, olha, essas pessoas não sumiram, não é porque ela não está aqui hoje, te vendo hoje, que ela sumiu, né? Mas ela está aqui
marcando que hoje a gente está junto, amanhã, depois você vai dormir tantas noites até ver de novo. Então, são pequenas possibilidades e estratégias que a gente vai usando para favorecer esse encontro. Muito bem, acho que eu paro por aqui, já falei bastante. E aí, acho que tem uma outra questão para mim e para a Patrícia, né? Sim, tem algumas questões que já foram aparecendo aqui na conversa. É até interessante, não sei, você falou um pouco da como está acontecendo a pandemia, né, a aproximação da pandemia aqui em Campinas. Ouvi da Patrícia também, como está acontecendo na Vara da Infância, onde ela trabalha. Aí eu já, em seguida, eu já faço as questões para vocês, tá bom? Eu acredito que muita coisa a gente vivenciou parecido, né? Então, ninguém esperava que fosse demorar tanto tempo, né, com essa pandemia. Então, num primeiro momento, a gente optou por não fazer essas adoções, né, no primeiro momento, até porque a gente acreditava que isso fosse ser retomado de uma forma mais rápida. Quando a gente viu que isso ia levar um tempo muito maior do que a gente estava entendendo, não dá para privar essas crianças do convívio familiar, né? O SAICA faz milagre lá, né, com essas crianças, mas estar dentro de uma família é sempre melhor. Então, a gente também adaptou. Então, a gente começou aos poucos, com os casos que a gente entendia que fosse até mais fácil, né? Então, cada técnico avaliava o processo, discutíamos em equipe o que dava para fazer, o que não dava, e ao longo do tempo a gente foi ampliando. Mas eu acho que em comum com o que vocês estão fazendo aí em Campinas, acho que é importante relatar que a gente tem começado, a não ser casos de bebês, mas também usando o recurso aí dos vídeos, né, da parte virtual. Então, as aproximações têm se iniciado através desses contatos virtuais. E aí, retomo um pouquinho a minha fala, porque quando a gente fala de aproximação, a gente entende que existem aí requerentes extremamente ansiosos porque ficaram muito tempo na fila de espera. Aqui em São Paulo, a fila de espera, pelo menos da nossa vara, dependendo do perfil, é longo, é um período importante aí de espera. Então, quando a gente liga, quando a gente começa, né, a conversar e falar que tem uma criança dentro do perfil, é claro, desculpe, é claro que a gente entende que essa ansiedade vai a mil, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, vocês são os adultos, né? Vocês têm que ter clareza desse controle, da necessidade do controle dessa ansiedade. Não dá para chegar num primeiro encontro, seja feito virtual, seja feito presencial, no SAICA, dentro da vara, né, falando que você é o papai e mamãe daquela criança, como já aconteceu com a gente, né, de chegar no portão do SAICA e, olha, papai está aqui, né? Lembre-se que vocês tiveram tempo, né, até demais, para pensar, para ter esse projeto adotivo, né, para pensar quem é aquela criança, para idealizar, para puxar para a realidade. Essa criança não imagina quem seja você. Por mais que a gente esteja trabalhando, né, com esse processo de inserção da criança dentro de uma família, ela só vai conseguir ter clareza, né, trazer para a realidade quando acontece, né? E isso, como a Márcia disse, leva tempo, né? E não dá para a gente precisar o tempo que essa criança vai ter para começar a ressignificar quem são essas pessoas, né? Ela falou muito bem que muitas vezes não se tem a noção de quem era, né? Aquele pai, eu não tenho aquela função de pai, função de mãe. Eu vou além, né? Além de não ter, ela precisa entender o papel dela de filho. A gente tem muitos casos de irmãos mais velhos que se portaram a vida inteira como pais, né? E entrar numa família no papel de filho, ele não sabe como é que é. Então, a gente tem que ensinar essas crianças. E esse é o papel, né, dos requerentes e nosso aí nessa intermediação. Extremamente importante. Então, essa ansiedade, essa coisa de querer fazer 50 chamadas ao mesmo dia, né? Às vezes até sufoca a criança fala, não quero, né? Ah, ela não quer, ela não está pronta para adoção, né? Será que ela não está? Ou será que ela está com medo?
né, de todo esse processo aí maluco que ela não vivenciou, não deu tempo para ela. Por outro lado, o que a gente vê também, e que a gente quer morrer lá na vara, né, a gente fica doida quando acontece, é quando a gente liga para começar a fazer o processo, né, de adoção, aí conversamos, tem esse primeiro contato da apresentação da criança, do histórico e tudo mais, acho que é bem parecido aí com o que vocês fazem. Aí a gente marca os primeiros encontros, né? E aí a pessoa não aparece. Ou não cumpre com os combinados, né? Acho que vocês já viveram isso aí, né? Não cumpre com os combinados. Ou, essa semana eu tô super compromissada, não consigo, essa semana não dá para fazer nenhuma chamada de vídeo, né? Então, veja bem, vocês ficaram 3, 4, 5 anos na fila de espera. Aí a gente chama finalmente para aquela criança, né? E aí não tem tempo, né? Esqueceu. E quando a gente liga e fala assim, nossa, mas estou com cadastro aí com vocês ainda, né? Isso acontece. Então, eu acho que o que a gente tem percebido lá na vara é que uma boa aproximação e, consequentemente, um bom estágio de convivência tem correlação com como esses requerentes fizeram uso do tempo de espera na fila, né? Então, pessoas que participaram de grupo de apoio, que não engavetaram a ideia de adoção, porque a gente sabe que a ideia da espera, né, por muito tempo dói. Então, muitas vezes, a gente engaveta essa história para não ficar revivendo um sofrimento intenso, que a gente não sabe quando esse telefone vai tocar, né? O problema disso é que a gente esquece tanto que na aproximação a gente não se compromete, né? Então, a gente tem visto isso com uma frequência muito maior do que a gente gostaria, né? Esse compromisso tem que ser dos adultos, né? A criança precisa entender e precisa, a hora que você falar, né, que a gente fala para ela, olha, vai ter uma ligação, tal hora, tal dia, ela precisa entrar lá na ligação, lá no computador, ou ela fica esperada, vai esperar lá alguém chegar, essa pessoa precisa chegar, né? Quantas vezes isso acontece de não chegar, né? E aí, veja, nós estamos trabalhando com quantos abandonos dessas crianças, né? Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, e às vezes acontece isso repetidamente. Recentemente, a gente teve que interromper uma aproximação na vara porque a pessoa não passava segurança para a criança, né? E o que mais essa criança precisa? Gente, qual é o histórico, né? Por mais que seja uma entrega, você vai falar, não teve sofrimento, teve uma rejeição aí. Então, já tem marcas aí na vidinha desta criança. E aí, quando a gente começa a trabalhar uma possibilidade com outras pessoas, né, com um novo núcleo, que para ela, né, é a saída dela do abrigo, ou ela viu as crianças saírem do SAICA, agora é minha vez. E aí, quer dizer, existem uma série de providências que precisam ser tomadas para que a aproximação aconteça. Estou vendo que tem um monte de SAICA, pelo menos aí, que estão me escutando, e eles vão entender o que eu estou falando. Então, se a gente marca para que o requerente vá buscar a criança, vai fazer um passeio, vai haver um encontro, então, o SAICA todo se programa para esperar. E aí, a gente tem que avisar a criança que alguém vai vê-la, né? E aí, essa pessoa não chega. Então, ela não foi na escola, ela não foi brincar com os amigos, ela se arrumou, ela pôs a melhor roupa, né? Ela criou toda uma expectativa para esse encontro, e aí essas pessoas não chegam, né? Porque tem um compromisso. Será que se seu filho ficar doente e te ligarem da escola, você vai falar que você tem um compromisso? Você não vai resolver? A gente larga tudo e vai. Então, é este compromisso, né, como acho que a Márcia falou, a gente entende que agora vocês vão ser os pais dessa criança. Se são pais, os compromissos são os mesmos, né? Então, veja, 3, 4, 5 anos de espera numa fila precisam ser aproveitados da melhor forma. E a melhor forma é buscar informações a respeito do processo, e pensar realmente em quem é essa criança, né, quem é esse filho que vai chegar e de que forma eu vou lidar com isso, porque isso faz diferença, né? E aí, grupos de apoio nesse período, leitura,
Parece bobo, mas a gente percebe que quanto mais os requerentes se aprofundam nessas questões, seja através do que é possível, né? Seja por grupo, livro, filme, revista, live, a gente percebe que tem um melhor comportamento durante a aproximação e, consequentemente, durante o estágio de convivência. Eu acho que isso é extremamente importante, de deixar claro que isso é um motivo da gente pedir pedir a interrupção dessas aproximações e desse estágio. Essa falta de comprometimento dos requerentes. E aí a gente pensa assim, nossa, nos cursos que a gente dá, a gente escuta muito essas palavras, né? Nossa, mas que absurdo alguém fazer isso. Como assim? Né? Marca e não vai, fala que vai buscar criança e não aparece, ou fala que não quer. Gente, as mesmas pessoas que fazem isso são as pessoas que estão assistindo a gente hoje, né? Que estão aí num processo de espera. Né? São as mesmas. Então, acho que é extremamente importante da gente avaliar tudo isso. Acho que eu queria complementar nesse sentido aí. Não sei se vocês querem... aí tem uma pergunta para mim, para a Márcia, eu vou responder do que a gente vê, né? Se há diferença de atuação dos profissionais das varas nas cidades. Eu acho que em alguns aspectos, sim. Cada vara a gente acaba se adaptando, né, à realidade da cidade e à nossa realidade do dia a dia, do que tem disponível, né, dos recursos. Só na Lapa a gente tem muitos abrigos, né, muitos SAICAs, muitas crianças, então alguns encontros, né, a gente tentava antes da pandemia, né, fazer presencialmente. A gente conta muito aqui em São Paulo com o trabalho, né, volto a falar, do trabalho dos profissionais do SAICA, então é extremamente importante a gente ter essa parceria, a gente se fala quase que diariamente em processo de aproximação, de estágio de convivência, para ver como é que a gente vai organizar de uma melhor forma, mas o que eu entendo é que sempre buscando o melhor para aquela criança, né? Então, em algumas, por exemplo, em Limeira, não se mostrava nem foto da criança quando eu trabalhava. Hoje eu sei que mudou um pouquinho, né? Mas era uma opção da equipe não mostrar foto da criança quando a gente fazia a apresentação, né? E aí, quando eu vim para São Paulo, aquilo me assustou, porque já mostrava tudo, né? Mostrava foto, mostrava... Mas porque lá se entendia, né, de uma forma, e funcionou por muito tempo, né? Em São Paulo isso é impossível, porque eles podiam fazer as visitas com uma maior facilidade, tudo é muito próximo, tudo é pequeno. Aqui nós temos toda a questão da distância, interfere, mas eu acho que, pelo que eu escutei da Márcia falando, muita coisa é muito parecida, né? Porque o propósito é igual, né? O propósito é inserir aquela criança com cautela, eu acho que com propriedade, da gente avaliar. Então, e a programação individual para cada caso. Então, isso eu acho que, independente de onde a gente for, não vai mudar, né? É isso que eu penso. Acho que a Márcia pode falar um pouquinho agora de como... Acho que é isso né? mesmo, né, Patrícia? Assim, a cidade, cada cidade tem sua particularidade, mas além dessas particularidades, o que mais nos chama, e eventualmente aí fica diferente, é a especificidade de cada criança, né? Então, de acordo com a exigência de cada criança ou adolescente, e respeitando, inclusive, aí, né, as particularidades da cidade, o quanto a gente consegue fazer de composição com os serviços também, né? Porque, às vezes, os serviços têm algumas limitações que são muito importantes. A gente vai fazer um encontro tal dia, tal dia, tal dia, na vara da infância. O serviço não tem carro, às vezes, o carro é um carro para muitas ações. Então, a gente, quando vai compor, vai fazer a nossa proposta de cronograma, a gente já vai ter essa conversa com as colegas também. Passado os primeiros encontros, os pais começam a levar a criança, né? Então, o encontro, alguém, um funcionário traz, e depois já é também a oportunidade da gente ver como é que ele se relaciona fora do ambiente conhecido e de conforto, né? Então, como é que essa criança fica no transporte,
no trânsito, né? Nesse ir e vir com essas pessoas que serão seus pais. Lógico que não dá para ser no primeiro dia, né? Mas logo depois começa a fazer isso também, porque é mais um elemento aí para ir criando esse laço, criando a confiança. Tinha uma das crianças, por exemplo, que achou muito diferente quando foi a mãe que foi dirigindo, como se, né, só o pai que pode dirigir. Então, inclusive essas coisas que parecem tão bobagem para a gente, mas que para a realidade daquela criança, opa, ela que está dirigindo, não é ele. Então, essas coisas vão compondo aí essa nova família, inclusive. Acho que pronto, Di. Tá bom, a gente já tem aqui umas 4 perguntinhas no chat. Eu vou fazer 2, aí dar um tempinho e depois fazer as outras 2, pode ser? A gente faz em blocos assim. A primeira pergunta que surgiu tá assim. A mãe biológica da minha filha fez a entrega assim que ela nasceu, em agosto. Em agosto completa os 180 dias. Ela chegou com 2 meses por... Desculpa, 2 meses por ser recém-nascida. Desculpa, estou dizendo... Por ser recém-nascida, será que logo teremos a guarda definitiva após os 180 dias? Essa é uma pergunta, não sei se deu para entender. Deu, E a segunda a Patrícia falou sobre a criança estar pronta, mas essa definição de pronta ocorre em todas as idades a partir de uma idade específica? Qual idade? Quer responder primeiro, responde a segunda? Ok. Tá. Muito bem. Quando é um bebê e essa mãe vem e faz a entrega, essa criança fica totalmente liberada do ponto de vista legal. Então, sim, e pelo fato também de ser uma criança muito pequenininha, o estágio de convivência, que é aquele quando já está com a criança, de forma geral, ele é encurtado, né? No caso de ser uma criança grande, a gente tem que seguir um pouco o ritmo da criança, tem que entender como é que essas relações estão se estabelecendo. E isso, de forma geral, para uma criança maior ou para um grupo de irmãos, toma mais tempo. E no caso da criança muito pequenininha, né, cuja genitora fez entrega, sim, costuma ser bem mais rápido. E só aproveitando isso que eu falei de criança grande e pequena, às vezes é importante que a gente diga que quanto menor a criança, menos a gente sabe dela, né? Então, assim, eu quero uma criança saudável, pequena e saudável. Ótimo, a gente vai dizer tudo que sabe em qualquer tempo, né? Mas quando a criança é muito pequenininha, a gente sabe muito pouco também. Ela ainda não apareceram coisas. A gente vai saber dizer tudo que sabe até o momento. Acho que só complementando, né? Aqui, quando a gente fala de entrega, a gente também avalia, mesmo o bebê, quais são os sintomas, né? De como essa criança está no serviço de acolhimento. Acho que isso é importante, né? A gente aqui na psicologia, a gente tem feito várias discussões de casos sobre isso, né? Porque a ideia que a gente tem de bebê é que dá para colocar logo, né? Que é mais rápido, porque que fica no serviço de acolhimento, principalmente quando há uma entrega, né, de uma mãe. Mas, e que não é necessária aproximação, é isso que eu queria falar. E a gente vê que não. A gente percebe que até para o bebê, ele precisa acostumar com a voz, né? Quem são essas pessoas que vão cuidar, com o toque, com a rotininha dela. Então, a gente tem cuidado um pouco mais desses processos, sabe, de aproximação com bebês. É lógico que não dá para ficar tirando o bebê, né? Tira, passeia com o bebê, põe no carro de novo, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas o estar, né, no serviço de acolhimento, acompanhar a rotina, acompanhar os médicos, pediatras, né? Se está fazendo algum tratamento, se precisa de algum encaminhamento, a gente sempre orienta para que esses requerentes acompanhem esse processo, né? Antes da saída efetiva e do início do estágio de convivência. Mesmo, então, acho que é importante... mesmo quando ainda está no hospital. Mesmo, né? Quando está no hospital. Assim,
se vai precisar de uma internação, mas já tem família, a minha recomendação sim. é que a família Isso. vá para o hospital, fique Exatamente. no hospital, passe um dia, né? Já fica lá acompanhando o seu bebê, porque vai ter essa coisa, né? Mais que isso, eu gosto sempre de conhecer, e na impossibilidade de conhecer o bebê, né? Antes eu ia... Sim, a gente tenta também aqui. Aí, quando eu chamo esse casal, e o casal vai à maternidade para conhecer a criança, já, né, converse com o médico, pergunte, babá, e eu digo, se você... E a pessoa vai e volta para falar, né, comigo. Mas eu digo, se você tem certeza que é seu filho, por favor, já diga para ele. Isso, é extremamente importante. Esse som, né, a fala, a gente percebe que faz muita diferença em todo esse processo. Acho que respondendo a segunda pergunta, quando você fala de estar pronta, eu entendo que é isso, né? Então, bebê, acabei de falar um pouquinho, retomei essa fala do bebê exatamente por isso. Existem bebês que a gente percebe que precisa de um tempinho, né, de se adaptar, e bebês que precisam sair logo, porque entram até num estado depressivo. Né? Estamos falando de bebê, mas existe. E que a gente vê, às vezes, atraso no desenvolvimento, a gente percebe. Então, esses são dados que vão mostrando para a gente também que a criança, que o serviço de acolhimento está sendo até prejudicial. Né? E veja, não estou falando de um serviço que não oferece para ela a convivência necessária do dia a dia, né? Eles têm isso, mas a gente sabe que o contato familiar é extremamente importante. Então, isso faz diferença no desenvolvimento da criança. Então, esse estar pronta depende da idade, depende do caso, né? Então, veja, crianças que sofreram violência psicológica, violência, né, física, sexual, elas lidam de uma maneira com a família biológica. Crianças que foram abandonadas e que não sofreram, vamos pensar, uma agressão, é de outra maneira. Crianças que foram negligenciadas, com outra. E cada criança percebe isso de uma forma. Então, vai da sensibilidade do profissional e de uma boa, né, avaliação, de acompanhamento dessas crianças, para identificar cada caso. Né? Então, pronta nunca vai estar, gente. Acho que eu usei o termo errado, não é pronta, né? Mas eu acho que é disponível, aberta, para que entrem novas pessoas e novas referências na sua vida. E às vezes demora muito, né? Tem casos que a gente acha que não vai ser possível e que com 14 anos a criança, né, o adolescente fala para a gente, então, agora eu acho que eu estou pronto, agora eu quero. E aí a gente corre atrás, né? Às vezes a gente consegue. Outras crianças pequenininhas dão muito trabalho. Né? A gente acha que está pronta, né, faz uma exceção e, na verdade, não está. Né? Eu tive uma colocação de uma criança com 1 ano e meio, que a gente até usa o exemplo nos grupos de adoção que a gente dá. Ela quase não teve contato com a mãe, a gente tinha um contato, eu já sabia do histórico familiar, porque são aqueles casos que a gente já acompanha a família por um longo tempo, então quando chega esse bebê, o destino está praticamente traçado, jurídico, que não tem mais possibilidade de inserção, já trabalhou-se essa família biológica, tudo que podia, então essa criança foi disponível para adoção muito rápido, né? Mas ela demorou mais de 1 ano para se adaptar à família, né? E era uma adaptação, pensa, dela chegar, arrancar a roupa, deixar a mãe, rasgar a roupa da mãe adotiva no meio da rua quando ele ia buscar na escola, né? E ao longo do tempo, a gente foi vendo, foi um estágio extremamente longo que eu acompanhei, mas a gente começou a perceber que ele precisava se sentir seguro. E que cada criança tem um tempinho dela, né? Precisa se sentir seguro, sentir querido, sentir bem na família. E isso foi uma construção de mais de um ano. Então, a gente sempre costuma falar que antes de 1 ano, né, um comportamento efetivo de adaptação, a gente não vê. Né? Demora bastante. A gente vê progressos. Então, em cada avaliação de estágio, da aproximação, o que a gente consegue verificar são os progressos que essa criança está fazendo.
mas um comportamento, né, de fato, de filho, né, de ser aceito, antes de 1 ano, é muito difícil. Né? Mas, como tudo na vida, é um progresso. Então, estar pronto, ele depende de um monte de fatores, né? E depende do histórico que essa criança vem, depende de como essa criança avalia tudo isso, de como ela sente tudo isso, do desejo dela e das experiências que ela viveu, antes do acolhimento e durante o acolhimento, porque isso faz diferença também. Às vezes a criança fala, eu quero ir para uma família, quero ir, aí quando você vai avaliar, é porque tiveram 5 crianças que foram colocadas em família substituta naquele mês, e ela está se sentindo muito mal porque ela perdeu todas as referências dela, né? Isso significa que ela está pronta? De jeito nenhum. Mas se a gente se apega só na fala, a gente faz uma colocação errônea. Então, acho que é essa cautela que precisa para avaliar. E são tentativas, nós estamos falando de seres humanos, de crianças e de técnicos que podem errar. Que, por isso, eu acho que esse contato entre a pessoa, entre a criança, entre os profissionais envolvidos, faz toda a diferença. Vou fazer as outras 2, então, tá bom? Tem uma aqui, eu vou ler do jeito que está aqui, mas eu acho que o termo usado talvez esteja trocado, aí a pessoa talvez pode esclarecer. No período de convivência, a criança fica com o genitor ou genitores devido à licença. Mas como trabalhar com a criança depois do retorno do genitor ou genitores ao trabalho? Eu acredito que ele esteja falando aos pais, se referindo aos pais que estão adotando, e não aos genitores, né? Sim. Que é da família biológica. Eu entendo isso também. Tá? Aí se a pessoa, se for isso mesmo, tá bom? Se for uma coisa diferente, pode se manifestar. Olha, eu vou falar que eu acho que isso tem tudo, a mesma coisa está acontecendo na pandemia, né? A gente está em casa, tem que voltar a trabalhar, tem que conversar, gente. Né? O diálogo é sempre a melhor solução. Explicar o que está acontecendo, né? Explicar que tem que voltar a trabalhar, que a vida é assim. Né? Cada família tem um jeito de estar no mundo, né, de se pertencer, algumas famílias trabalham, e a realidade é essa. E nem por isso é melhor ou pior do que aquele que ficou em casa. Né? E ela vai ter que aprender a conviver com isso. Eu costumo dizer sempre que as crianças, tem coisas que a gente tem que aproveitar que elas vêm do serviço de acolhimento. Que tem algumas manias que somos nós que acabamos oferecendo. Então, por exemplo, crianças, é muito raro uma criança que sai do serviço de acolhimento e vai para uma família substituta, que precise dormir com os pais. Né? Então, dorme sozinho, dorme no quarto, geralmente dorme com a luz apagada, dorme super bem, porque tem um monte de criança, está acostumado com barulho, e aí chega a mãe, né, o pai, os adotivos querem ficar o tempo inteiro, porque coitado, vai ficar sozinho, já não teve ninguém. Não, ele já está adaptado, não vai retomar isso. Né? Então, cuidado com alguns hábitos que já estão formados e que a gente pode aproveitar e não fazer. Então, se a pergunta foi essa, se eu entendi bem, olha, vou ter que voltar a trabalhar. Vamos conversar com a criança, né? Vamos explicar para ela como é que as coisas funcionam nessa casa, a rotina que se segue, as regras que se tem, quem vai ficar com ela, né? E que você vai voltar, né? Acho que isso é importante. A gente vai e a gente volta. E uma coisa importante também é que muitas vezes a criança se adapta, mas quem estava de licença e voltou ao trabalho é que se ressente disso. Porque ela estava 24 horas em casa e agora ela tem que se dividir entre as suas várias funções. E, às vezes, em período de pandemia, eventualmente, quando o outro continua em casa, ela se ressente, inclusive, porque o parceiro ou a parceira ficou em casa e ela teve que voltar para o trabalho. É verdade. Então, inclusive isso, não é só a criança, o adulto também precisa lembrar disso. Opa, eu também estou em período de adaptação. Né? Retomar o trabalho, para mim, nesse momento, também é uma nova adaptação, porque a minha realidade está alterada. Né? Então, ela precisa desse tempo, inclusive, para si mesma, para dar uma acalmada e para fazer a adaptação mesmo, que é colocar outros horários e outras atividades que estavam mudadas durante esse período da licença.
Tem mais uma pergunta aqui, na verdade, as duas pessoas fizeram a mesma pergunta. E está dizendo assim, qual a diferença da aproximação de crianças que estão em instituição de acolhimento com as crianças que estão em família acolhedora? Tem alguma diferença e quais são? Eu vou deixar para a Márcia responder, porque aqui na Vara a gente não tem ainda família acolhedora, tá? A gente está iniciando, estudando isso agora, para a gente ver como vai fazer, então vou deixar para ela responder essa. Muito bem. Quando a criança está em família acolhedora, é mais um ponto, né? Assim, como nos serviços de acolhimento tem os funcionários, os monitores que precisam, de alguma forma, incentivar a criança, valorizar e autorizar que ela tenha uma família para si, a família acolhedora também precisa ser bem trabalhada pelo programa e autorizar a ida. Então, vou até dar alguns exemplos. Eu tive faz já tempo, uma colocação de uma menina de 6 anos, que estava com muita dificuldade antes de ir. E a família acolhedora foi ótima, porque, assim, na família por adoção, ela tinha uma irmã adolescente. E a família acolhedora, a senhora se deu conta de que ela estava com dificuldade. No dia que ela foi conhecer a irmã, a senhora deu uma coisa para ela dar de presente para a irmã. Então, isso é ajudar a fazer essa transição. Já tivemos uma outra situação de uma pessoa que acho que ele não vai ficar bem, sabe? Ele está meio doentinho, acho que não é hora de ele ir para a família, de ele ter uma família. Eu posso cuidar dele, que ele está muito doentinho. Ou seja, ela não estava, de fato, autorizando que ele fosse, né? Então, o serviço que faz a gestão da família acolhedora precisa estar muito atenta no sentido de preparar essas famílias para esse desenlace, porque é um momento que é difícil para a família, por mais que ela já tenha acolhido muitas crianças, a cada momento que uma criança ou retorna para sua família de origem ou vai para a adoção, é uma ruptura para a criança, mas é para a família também. A última criança que eu coloquei, ela era uma criança bem pequenininha, de menos de 2 anos, então fizemos alguns encontros com a família, né, que ia ser adotiva, e a família acolhedora. No primeiro dia até saiu sem a criança perceber, no segundo dia saiu sem a criança perceber que ela estava indo, a criança ficou bem, estava bem com a família por adoção. Aí no outro dia eu falei, não, fala tchau, que ele precisa entender, né, que vai. E que você está indo, e dizer, olha, eu venho te pegar depois, você vai ficar aqui com a mamãe, mas depois eu venho te pegar, que você vai. E também no dia que foi para casa. É importante que a criança não pode achar que ela sumiu da vista. Meu Deus, o que aconteceu? Não, ela precisa... Parece, às vezes, até meio... Ai, meu Deus, que maldade! Né? Porque ela é muito pequenininha, mas ela precisa ir ouvindo isso. Olha, você está com a mamãe, agora você vai falar tchau para a tia tal já vai, porque agora você vai com a mamãe. Então, essas coisas... Então, esta família, se é um bom programa de família acolhedora, ela vai cuidar dessas coisas todas, né? E ela vai ajudando a fazer essa transição de sair da sua própria casa e ir contando. Então, essa história que eu falei que eu pedi para a família gravar, né, para mostrar para o bebê, era uma família acolhedora. E a família acolhedora colocou os vídeos, né, que a mãe tinha gravado. Olha, é a mamãe, vamos ver a mamãe? Porque ela vai ajudando nessa transição. Então, quando a família está bem trabalhada pelo programa, ela ajuda na transição e ela é um ponto bem importante para a gente, né? Porque, embora a gente
seja o programa, os profissionais do programa que fazem os contatos com ela e tudo, a gente trabalha sempre em parceria, né? Seja lá em que tipo de acolhimento for, é importante quem está do outro lado, os profissionais do outro lado, os monitores, se for o caso do serviço institucional, assim como a família acolhedora. E é importante que quem esteja responsável no cuidado diário com a criança, não só o profissional, mas no cuidado diário, autorize a ida e ele favoreça, incentivando, inclusive, isso. Olha, que legal, a tua família para sempre está chegando, você agora vai para a tua casa, você vai ser cuidado. Né? E isso nos favorece, isso favorece a vida da criança. Legal. Aqui no chat não tem mais perguntas e o nosso tempo também está chegando ao fim, tá bom? Então, agradecer, né, as duas palestrantes que falaram hoje para a gente, trataram desse tema tão importante, né, tão fundamental nesse processo todo, né, de adaptação da criança e com a família. Agradecer a Patrícia pela disponibilidade. Tá, Tem Patrícia? uma mãozinha ali. Levantou uma mãozinha? É. Oi, é a Fernanda, é isso? Oi, não sei se vocês me ouvem, na verdade foi aplausos. Ah, tá. Desculpa, Imagina. Fernanda, desculpa. A gente está aprendendo aí Eu só vi um amarelinho. os sinais. Eu também pensei, a mãozinha. Tem a mãozinha levantada e a mãozinha de aplauso. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos que compareceram. Tá? Obrigado, Patrícia, por ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui com a gente, por mostrar, né, essa realidade de uma outra vara da infância. E a gente perceber que tem muitas similaridades, né, aí. Obrigado, Obrigado, Márcia, por sempre estar aí junto com a gente, sempre acudindo nas dúvidas. A Márcia é nosso socorro. Márcia. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Eu agradeço a participação, o convite, né? Foi muito bom. Falei para a Fabrina, quando precisar, só chamar, tá bom? Venha com prazer. Vamos chamar assim. E eu já estou, então... E a Márcia a gente abusa. Mas o bom, assim, é o lado positivo, né, entre aspas, dessa pandemia, por propiciar esses encontros, né, de outras realidades e a gente partilhar isso, assim, de lugares diferentes, né? Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos, uma boa noite, tá bom? Só lembrando mais uma vez que no chat está nossas redes sociais, então tem YouTube, Facebook, Instagram. Sigam a gente lá, pode entrar em contato com a gente por lá também, tá bom? E é isso, obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Márcia.